Fala pessoal, eu prometi que ia fazer essas respostas dos comentários dos vídeos numa live, mas eu tô aqui meio preocupado se vai dar para fazer essa live dessa forma. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente responder rapidamente as perguntas de vocês, tá? Vou pegar na sequência do mais novo para o mais velho aqui em tempo cronológico, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui, o XRP tá batendo ali 2 e tava 2,20, caiu para 2 e tava 2,22, caiu para 2,20, mas hoje cedo abriu a 2 e pelo menos pela manhã tava 2,18, né? Tá indo bem ali. Bom, o Rafael tá falando aqui sobre a Light, né, que eu citei nesse vídeo aqui. Não é tão ruim assim. Tem uma cidade no Rio Grande do Sul que o conteúdo, que o comércio adotou receber Bitcoin em suas vendas. Fernando Uric, né, fez uma matéria bastante interessante. Enquanto então não é como você disse, ninguém quer usar. Muitas usam. Agora é claro, seria muito melhor se elas usassem XRP. Ele falou assim como dá a impressão que ele falou assim, não sei se foi um sarcasmo aqui com relação ao XRP. Eu vou responder sem o sarcasmo e sem falar do XRP aqui, porque micropagamentos, né? O XRP até resolveria, mas vamos falar da Light Network, ô Rafael. A Light Network, ela é uma implementação de segunda camada para o Bitcoin e que esse comércio aí que você está falando que adotou lá no Rio Grande do Sul e que o Fernando Uik fez a matéria, é, é uma coisa assim muito isolada, né? O Bitcoin, pelo tempo que ele tem e pelo valor que ele tem, a expressão, né, de valor que ele tem, já era para existir. Praticamente o mundo todo está utilizando o Bitcoin, mesmo para micropagamentos, e utilizando a Lightning. Só que a questão da Light Network aí, como eu expliquei lá, o problema dela é que já teve problemas muito sérios, já teve vídeo, tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, problema muito sério que eles resolveram, mas o pior dos problemas do micropagamentos e esse é um tipo de problema que refletiria também. Eu vou voltar aqui no XRP, porque o micropagamento ele é um tipo de seguir um padrão. A mesma coisa serve para o XRP. Se você quer criar um canal de pagamento, a sua carteira tem que ter uma determinada quantidade de XRP ou a carteira da Lightning tem que ter uma determinada quantia de Bitcoin. Para ocorrer fechar um canal de pagamento, os dois lados têm que estar disposto a depositar ou conectar, né, as suas carteiras nesse serviço da Lightning. E com isso ocorre-se, né, o pagamento. Por exemplo, o comércio lá faz lá a integração com a Lightning e as pessoas querem fazer pagamentos nesse comércio. Cada pessoa que faz o pagamento nesse comércio, ele está criando um canal de pagamento com esse comércio. Se esse comércio fecha um canal de pagamento com um participante ali, um cliente, esse cliente, ele separando, né? Terminando de comprar, ele fecha aquele canal de pagamento, ele não fica com ele aberto, dificulta, porque tem outros que às vezes não, de certa forma, não tem uma compatibilidade, ou uma coisa assim, tá? É uma mecânica muito complexa esse lance do canal de pagamentos da Lightning. E as pessoas não estão dispostas a, por exemplo, a pagar taxas de rede, né?
É claro que o canal de pagamento ele foi feito para distribuir a taxa de pagamento. Como é que funciona isso? É como se fosse uma roll-up. A roll-up faz as transações depois e praticamente não cobra. Algumas praticamente não cobra, outras cobram uma taxinha assim da ganância do projeto, né? E depois fecha um bloco só e envia para o Ethereum, né? Chega lá no Ethereum, todo mundo pagou uma taxinha. Essa taxinha, às vezes sobra, às vezes falta, às vezes é idêntico, mas eu acho que nunca é muito difícil de faltar, mas geralmente ou é idêntico ou sobra. E paga o gás lá da transação daquele único bloco com todas as transações que foram acumulando ali na roll-up. Beleza? A mesma coisa na Light. Chega um cara, compra alguma coisa, pagou uma taxinha e ainda não foi lá para o bloco do Bitcoin. Chega outro, faz a mesma coisa. Chega outro. Se houvesse muitas pessoas interessadas em utilizar esse sistema de pagamento da Lightning, a cada 10 minutos era cunhado um bloco pela Lightning, né? Assim, enviado pela Lightning. Agora, qual que é a desvantagem da Lightning de ter pouca utilidade ou um comércio desse praticamente ninguém ou quase ninguém utilizar? Lembra que existe uma taxa de rede? O cara comprou lá uma cerveja, tomou a cervejinha, pagou com o Bitcoin e pagou a taxa, mesmo que ele pague uma taxa para a Lightning. No momento certo que ele foi enviar, a Lightning foi enviar aquela transação, às vezes não vai compensar a taxa que o cara pagou, não vai pagar a taxa do bloco ou da inserção daquela transação no bloco do Bitcoin, porque a taxa é maior lá no Bitcoin, sacou? Então, um canal de pagamento ele só funciona perfeitamente quando tem muita gente utilizando e todo mundo, é uma cooperativa, todo mundo divide ali um pouquinho da taxa e quando em determinado tempo, geralmente no final do dia, é que é feito o envio daquela transação lá para o blockchain, né, do Bitcoin. E isso eu estou falando com base no XRP, pelo que eu trouxe aqui para vocês como que funciona um canal de pagamento. E aí, se tem pouca pessoa, o lucro, cadê o lucro? O lucro vai todo em taxa. O tempo para aquela transação ir lá para dentro, né, vai demorar, porque ele não vai pagar uma taxa maior para poder ir ser o primeiro, beleza? Então, esse negócio de dizer que a Lightning funciona, pode até funcionar, mas depende muito da cooperativa entre os detentores de Bitcoin. Agora vamos voltar a falar aqui rapidamente só sobre o XRP. XRP, como é rápido, não tem uma taxa alta. Se o comércio lá no Rio Grande do Sul utilizasse e fizesse apenas um pagamento por dia, ele liquidava aquele pagamento em segundos e não pagaria taxa. Não depende de quantas pessoas vão participar ali daquela transação, daquele bloco, daquele livro, naquele dia todinho, né? O canal de pagamento vai gerando, chega no final do dia, o dono do canal de pagamento fecha o canal de pagamento e automaticamente a transação é enviada para o Ledger do XRP, o próximo Ledger que existir. E em 3 segundos está liquidado. E as taxas? Ninguém precisa se preocupar com taxa, porque a taxa é praticamente nula, né? Tem taxa, mas todo mundo não vai pagar a taxa lá na rede do canal de pagamento. E a taxa é certa que não vai ultrapassar os limites, mesmo que for só um. Agora, se no Bitcoin for só um, aí vai ter aquele valor de taxa mais alto lá no Bitcoin, e isso não suporta, né, na Lightning. Eu acho que você entendeu o porquê que eu critico a Lightning, tá bom? Bom, o Helder tá perguntando aqui
Esmola, pelo que entendi, o endereço de origem não precisa ser de carteira específica. Sim, o de origem é a originação, né? Da onde está saindo, de onde é que você tem que provar qual que é a sua criptomoeda, ou seja, XRP, Bitcoin, BNB, Cardano, né? Então essa é a de origem. Não precisa ser carteiras específicas, e sim endereços nativos, né? Isso, cada endereço nativo daquela blockchain, das redes nativas. Entendi certo ou estou equivocado? Não, não está errado, está certíssimo. E outra, os endereços de destino é que tem que ser Yoroi ou Lacer e alguma carteira que você descubra por aí que já está usando o chamado CIP30, né, como padrão. E se ele usa CIP30, tem que ser de desktop, não pode ser de carteira de celular. Eu não sei por qual motivo. Tanto a Lacer quanto a Yoroi, eles indicam a extensão no PC, tá? Beleza? Eu vou colocar aqui, gente. Eu vou colocar aqui respondido. Respondido no vídeo específico. Eu vou responder para todos isso aqui, porque, como eu prometi, né? Eu vou deixar essas respostas aí. Vamos colocar aqui também essa resposta. O Central das Ofertas está falando aqui. Ficou a dúvida de se essa carteira de destino, que já é o contrário que o Helder falou aqui, tem um app ou somente por site? E qual seria esse endereço? Bom, Central das Ofertas é somente para... Não é site, é somente para extensão de navegador, que no caso é a Yoroi ou a Lacer, tá? A Lacer é lace.io ou Yoroi.app. Eu acho que é isso mesmo, tá? Deixa eu só conferir esse Yoroi aqui se é .app. Deixa eu ver aqui, vou fazer a conexão aqui para a gente ver. Não, não é .app. Deixa eu ver se é .io. Yoroi.io também não é. Vamos... Ô, trem doido, só. Gente, não pesquise por aqui, tá? Se você pesquisar por aqui e pegar por aqui, é perigoso, ó. É Yoroi-Wallet, tá? Yoroi-Wallet. E aqui dentro você faz o download, ó. Você escolhe aqui, tá? Deixa eu mandar aqui o endereço correto. E aqui, da Lacer, vamos ver se estava correto, da Lacer.io. É isso mesmo, da Lacer é lacer.io, tá? Beleza. Agora vamos aqui. O Flávio tá falando assim: opa, Anderson, tudo certo? Baixei minha carteira Yoroi pela Play Store. Tem como a gente verificar se ela é falsa ou verdadeira? Opa, peraí, deixa eu copiar aqui o comentário aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ô Flávio, os dois endereços para você também, tá? E eu digo para você, baixe pelos endereços oficiais, tá? Não baixe diretamente pelo App Store
Porque aí você não vai saber se ela é verdadeira, tá? E tem mais. Ele tá falando aqui, Play Store. Não, se for para endereço de origem, serve de celular, tá? Agora, para destino, é só de navegador, tá bom? Isso aqui é phish, tá, gente? É um perigo danado, ó. Não interaja com esses caras aqui, não, que isso aqui é bot, tá? Eles querem roubar você. Deixa ele sair daí. O Augusto César tá falando que os bancos foram liberados para trabalhar com ativos digitais, embora XRP Stake à vista, principalmente Bank of America, num primeiro momento. Boa, valeu aí, garoto. Lembrei da transição para os caixas eletrônicos. É isso mesmo. O Dilson tá falando aqui, boa tarde, pessoal. Assisti a live ontem. Hoje me questionei por qual motivo, razão ou circunstância o motivo desse airdrop. Não seria uma forma de saber o quanto está nas mãos de nós sardinhas ligando a carteira ao proprietário? Tem como esclarecer, por gentileza? Olha, tem como esclarecer aqui a questão do que você está falando aí sobre o medo de eles saber quanto que você tem. Isso aí para eles é irrelevante, porque a rede é diferente, tá? Se eles fossem da Receita Federal, eu até diria. Mas eles só estão fazendo airdrop. Eles poderiam ter abrangido muito mais redes, né? E descoberto muito mais carteiras, mas isso aí eu acho que é irrelevante, tá? Esse snapshot que eles fazem, o print lá, né? Isso aí, qualquer inteligência, eu digo assim, a pessoa na área da inteligência de tecnologia, ele vai conseguir fazer isso, tá? Então, não preocupe com isso não, viu, Dilson? Claudinho tá falando aqui sobre a queda do XRP. Eu que tava com o celular na mão para comprar, apaguei no sono, tava R$2. E não comprou, né? Eita, cara. Papos de... como é que é? Papos de quebrada... Papos de quebrada, eu acho que é isso. Boa, Anderson. Sobre a atualização da Yoroi e da Shun. Como funciona? Só ir à Play Store e atualizar ou tem alguma coisa a fazer? Se for relacionado a Crypto Midnight, você, se for para atualizar a carteira de origem, não tem problema, é só atualizar. Vai lá na Play Store e vê se está disponível a atualização e atualiza. Agora, se for para carteira de destino, onde você vai receber o airdrop, meu amigo, só faça carteira de extensão, aquelas de PC, tá? O Safra tá falando aqui, ó. Qual o supply desse Midnight? São 24 bilhões, tá, gente? São 24 bilhões de Midnight, né? De Night. Aquele... Como é que é o nome dele lá, gente? Duff? Não, O nome do outro token é Dust. O nome do token Dust, isso aí é irrelevante, que nem token. Ele não é nem token, ele é só um sistema, tá? Eu não sei, não aprendi ainda a falar o nome. Como é que é o nome que eles dão aqui, gente? Ele não é um token. Vamos traduzir aqui de novo. Ele não é um token, é um recurso na rede, tá? E o supply é 24 bilhões, tá? O Midnight, cunhado inicialmente na Cardano, tá? E quando a rede Midnight já estiver ativa, eles vão cunhar mais 24 bilhões na Midnight, mas não vai existir 48 bilhões. Ele vai ser espelhado,
tá? Ele vai ser espelhado do Midnight com o Cardano, tá bom? Isso nós vamos explicar em um próximo vídeo aí. É muito louco, gente. É um projeto muito doido isso aqui, viu? O Gustavo, uma dúvida. A Trust Wallet irá receber também? Não. A Trust Wallet não recebe airdrop, tá? Você pode usar a Trust Wallet com o seu XRP, Cardano, BNB, Solana, Bitcoin, Ethereum, tudo ali armazenado. BAT, tudo ali armazenado. Mas como carteira de origem, carteira de destino, só até o momento que eu saiba, só essas duas, tá? Que eu já fiz vídeos dela aí. O Arley tá falando aqui sobre a questão do homem na lua, né, que eu comentei. Também não acredito que o homem foi à lua. Ainda mais naquele tempo, com uma nave de papel de alumínio. Boa. É porque eu comentei, né, galera? O cara disse que foi na lua com um computador que era a capacidade de uma calculadora, e agora que nós temos capacidade até de computador quântico, o cara não consegue ir para a lua. E aí? O que vocês acham? Vamos lá. O Arley está falando aqui, o Federal Reserve não serve para nada. Eles criam a inflação e depois combatem a inflação que eles mesmos criaram. São zero à esquerda. Tudo que é de esquerda é, né? Valeu, Arley. Vanusa tá aqui. Eu tenho uma Nano Ledger. Você não recebe pela Nano Ledger, mas você pode usar o endereço R da sua carteira lá no portal quando surgir. Agora, como eu sempre falei para todo mundo aqui, galera, cria uma carteira de celular e eu diria, né, tipo a Yoroi mesmo, conecta a sua carteira, até mesmo cria uma carteira, duas carteiras, por exemplo, duas Lacer. Se você tem Cardano na carteira de hardware, cria duas Lacer. Cria uma para você emparear a sua hard wallet e a outra para você receber. A outra não pode nem ter nenhuma coisa, nenhum histórico nela. Tem que ser 0 km. E a outra você faz a conexão da sua hard wallet naquela carteira, que aí você pega o endereço daquela carteira e não expõe o endereço da sua carteira de hardware, tá? É isso que eu posso passar para vocês, viu, pessoal? Mas se você não tem problema com isso, usa o endereço da sua carteira mesmo. Qualquer endereço que tiver lá da Ethereum, Bitcoin, Cardano, você pode usar, tá? Bom dia para você também, Vanusa. Vocês vão entender que eu não vou responder nesse momento, porque eu estou respondendo aqui, né? O Ivan Dutra está falando aqui sobre o assunto aqui. Eu acho que o assunto o assunto do Midnight aqui já acabou, tá, gente? Então, era só isso que eu queria trazer. Não questões de responder todas as perguntas dos vídeos, porque a gente pode trazer numa outra live, mas eu quis responder essas logo, porque nós já estamos quase no ponto de receber aí o link do portal da reivindicação, né? Então vocês não podem perder tempo, tá, pessoal? Então é isso. Mais dúvida, se em vez de eu ter te ajudado, gerou mais dúvida, pesquisa aqui comigo de novo. Fala ali no comentário que a gente responde. Falou? O negócio aqui é deixar vocês afiados para vocês receber seus airdrop. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.